22 de Protagonistas capítulo 67. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Demorou cerca de meio-dia para remover completamente a proibição do corpo de Asun Yong. Havia sido colocada em todo o seu corpo, e mesmo o menor movimento de Ki, Mana, alarmaria Dharma imediatamente. Evitar isso e levantar a proibição ao mesmo tempo foi uma tarefa enorme. Ainda mais quando eram duas gravadas em seu corpo. A de sentir qualquer conexão e a de usar Mugong. Foi necessária uma tremenda quantidade de mana para retirá-las. Felizmente, a flor do espírito de prata que trabalhou como uma CPU para a biblioteca da feiticeira branca lidou com todas as tarefas perfeitamente. Então, tudo que o Seldão precisava fazer era aumentar as habilidades. Mas o problema era que era mais difícil do que ele pensava. O pote finalmente interpretou a proibição depois que o Seldão reabasteceu sua mana através da mana circulante de Araceli por só Deus sabe quantas vezes. Graças a isso, seu coração, onde a mana estava correndo, estava sentindo uma dor profunda. Doeu muito, como se ele estivesse morrendo, mas fez o seu melhor para resistir, pois se desistisse, Dharma viria encontrá-lo. E, quando finalmente foi suspensa, o Seldão desmaiou logo em seguida. Depois que voltou a seus sentidos, graças a você, recuperei minha liberdade. Em troca, vou falar sobre Mu Yeob. De pé no teto como uma aranha, Jeon Wei disse isso a Yo Seldão. Artes marciais, Mu, e cavalaria, Yeob. Esses dois representavam alguns dos subgêneros das artes marciais, bem como a virtude mais importante das mesmas. Yo Seldão sabia sobre o gênero de artes marciais porque estava estudando sobre esses assuntos recentemente. Uma era cheia de guerras sangrentas e matanças. Quando as vidas eram facilmente sacrificadas, perseguir alguém e ser perseguido era uma rotina diária, e os civis viviam suas vidas suportando sofrimentos. Naqueles tempos turbulentos, como uma estrela cadente, um herói apareceu e, com apenas uma espada, resolveu todos os problemas. Esse era o clichê mais comum em romances de artes marciais. Além disso, houve inúmeras histórias derivadas, como o último discípulo da seita caída ou a vingança do pai do inimigo, mas no final, a história geral ainda era a mesma. Enquanto isso, o personagem principal da história passaria por treinamento enquanto suava sangue e no meio disso, encontraria um mestre que poderia ajudá-lo. Ou em outro cenário, ganharia uma habilidade depois de superar dificuldades após dificuldades, mas eventualmente ambos os cenários terminam quando ele supera tudo em seu caminho e conquista Murin com sucesso. É assim que a história costuma ser. Mas o que é importante para Yo Seldão era outra coisa. No outro dia, depois de quase ter sofrido um grande acidente por não entender o loop infinito, começou a ler romances de artes marciais com fervor. E como resultado, se deparou com um romance de fantasia de fusão que ia e voltava entre fantasia e artes marciais. Cavaleiro da Fantasia e Artes Marciais Murin. Era natural comparar os dois. Era o clichê mais comum. A concentração de mana no ar de Murin era apenas um décimo da do mundo de fantasia, e guerreiros desenvolveram suas próprias técnicas de respiração únicas e efetivamente construíram seu núcleo de Ki em seu dantian. Sem nenhum método especial de respiração, guerreiros de mundos de fantasia poderiam exercer poder destrutivo simplesmente balançando sua espada graças à sua mana abundante. Por outro lado, pode-se dizer que as artes marciais de Murin carecem de poder destrutivo em comparação com outros mundos. Mas em termos de treinamento e controle, eram extremamente superiores. Então, novamente, disse que guerreiros de mundos de fantasia desenvolveram esgrima que certamente poderia esmagar o outro lado com força. Mas no final, era impossível comparar qual esgrima era melhor. As artes marciais de Mugong foram otimizadas para lidar com pessoas usando um grande controle, mesmo com uma pequena quantidade de Ki, enquanto a esgrima do mundo da fantasia foi otimizada para lidar com monstros usando seu dano explosivo. Para resumir, sim. A concentração de mana na Terra é realmente um lixo, então você tem que aprender as duas coisas. Era melhor aprender os controles de Mugong e a maneira de lutar contra monstros do mundo da fantasia. É por isso que, para se acostumar com a arte do Deus Dragão Celestial do Pico Dourado de Ami, você deve treinar e aprimorar continuamente suas técnicas de cultivo. Essa foi a conclusão que o Seldão chegou enquanto ouvia a explicação de Jeon e enquanto cochilava. Ei! Você está ouvindo? Claro,
Mas eu tenho uma pergunta. Pergunte à vontade. Vou te contar qualquer coisa, exceto minha história de amor. O que é Geogiatakma? Significa afiar seus acadêmicos ou caráter. Ah! A Sun Yong parecia querer ensinar adequadamente a Yeo Seldon que era Mugong, e ele, que estava bastante curioso sobre isso, decidiu aprender imediatamente. Então, se aprende artes marciais, mas não conhece Yobi Cavalaria, não pode dizer que é alguém de Murin. Eu também pratiquei Jiaoshibuzin, mas nunca usei esse poder. O que é Jiaoshibuzin? Como ele saberia? Por que diabos você não sabe de nada? Abandonei o ensino médio para me tornar um caçador. Ah! A Sun Yong fechou a boca e pensou por um breve momento antes de continuar suas palavras com um gemido. Antes de aprender sobre artes marciais. Não, antes de aprender sobre Muyeop, por que você não aprende primeiro os caracteres chineses? Eu realmente tenho que aprender isso se quiser aprender Mugong. TSK. Se você só sabe sobre Mu e não sabe sobre Eop, então é apenas um bandido que sabe sobre esgrima, e se conhece Eop sem conhecer Mu, se tornará um homem normal de grande cavalheirismo. De repente, a maneira como a mulher falava tornou-se como um homem velho. Ela tossiu alto e disse novamente. Você entende? Para aprender artes marciais do povo de Murin, deve aprender Muyeop. Ah, sim. Se a conversa traçasse linhas paralelas como essa, era difícil aprender artes marciais corretamente. Então Yeo Seldon não teve escolha a não ser protestar. Com licença. Nós somos coreanos. Você não pode falar em coreano. Um bom professor me disse que um professor deve ensinar no nível dos olhos de seus alunos. Eu não sabia disso. Tendo agonizadas por um tempo, a Sun Yong abriu a boca. Enquanto eu percorria várias escolas, aprendi vários tipos de Mugong. Sabia? Ah, ok, não há nenhuma escola particular a qual pertencer. Então, recusei o convite e conheci muitos professores, aprendi muitas artes marciais, combinei-as e as tornei completamente minhas. É um pouco. Bem, isso é algum sentido de nomenclatura que eles tinham ali. Mesmo a Associação de Artes Marciais não se preocupou em dizer nada porque achavam que era sempre assim. As pessoas de Morin ensinam com tanta facilidade? De jeito nenhum. Eu era uma estudante estagiária em todas as escolas, e dificilmente aprendi algo como escrita de adivinhação. Pude aprender um pouco sobre esgrima porque vem de meu humilde talento. E esse talento é. Então Jean Wei disse, com uma pitada de vergonha. Bem. Antes de cair no Murin e aprender artes marciais há 20 anos, eu era um aspirante a ídolo. Como gosto de ouvir música e cantar, decorei todas as músicas pop modernas na minha cabeça, e costumava ir cantá-las em lugares como Manor, onde os mestres se reuniam. Não sabia que meu talento poderia ser usado assim. Em outras palavras, ela aprendeu Mugong cantando algumas músicas. Isso faz sentido? Yeo Seldon não saberia porque nunca esteve em um lugar com uma visão de mundo nas artes marciais. Bem, as coisas modernas devem ter sido desenvolvidas por centenas de anos a mais do que a civilização em Murin. Assim como a Sun Yong que vendeu seu canto, parecia que havia muitas pessoas da Terra que usaram seus conhecimentos e talentos modernos para entrar em uma família de prestígio. De qualquer forma, criei minhas próprias técnicas mentais aderindo apenas aos méritos de várias técnicas mentais que aprendi. Claro, não era suficiente se você o comparasse com o Sheon ou Dharma perfeitos. Mas o meu sempre pode ser combinado com outro e também pode ser alterado. O que estou tentando dizer é: não importa como vai aprender minha técnica de cultivo mental. É como uma mistura que serve para ser servida em tigelas de cachorro. Se eu fosse comparar com algo, pense nisso como um restaurante de sushi fugu. É mais caro do que a maioria dos bifes regulares. No entanto, esses restaurantes emitem uma vibe de vendedor ambulante. Certo? Era uma metáfora tão boa que o Seldon não conseguia nem dizer nada. Então, a partir de agora, vou explicar minha técnica mental em coreano, ok? Ela pensou um pouco, e então levantou o dedo como se tivesse encontrado a palavra certa. Imagine, você está sendo espancado até a morte toda vez que briga com alguém. Sim, está bem. Mas, quanto mais isso acontece, mais você precisa se concentrar em sua meditação e se cultivar. E por que isto? Porque devo meditar quando alguém me bate. Porque se sua meditação falhar, você perceberá sua pulsação. Se não estou enganado,
Não estaria em apuros se não perceber? Isso mesmo. É por isso que precisa controlar sua emoção através da meditação. Por quê? Porque assim que pensar em outra coisa, vai morrer. Yao Seldon pensou que está arriscando sua vida demais para controlar sua mente. Eu sei que é difícil acreditar em minhas palavras, mas é uma maneira muito eficaz de aprender quando você medita com tanto risco envolvido. Depois disso, Ah Sun-yeon traduziu o termo Nurim para palavras coreanas e explicou. Antes que eles percebam, já é hora do jantar. Você não pode aprender a habilidade. Esse foi o resultado da prática de Yao Seldon. Você não tem talento. Mesmo quando ouviu as palavras de Ah Sun-yeon, ele apenas olhou silenciosamente para a mensagem da interface. Até agora, nada deu certo quando ele tentou fazer algo por si mesmo. Yao Seldon não sabia a razão exata pela qual não podia aprender a habilidade, mas isso realmente não importava, porque ele teve uma boa ideia. Sun-yeon, este Shingon não é tão bom quanto os de Sheoma e Dharma, mas você disse que não há problema em combiná-lo com qualquer coisa, certo? Sim. O lugar onde colocaria essa coisa chamada Singong não era outro senão a circulação de mana de Araceli. No outro dia, Yao Seldon percebeu que poderia colocar mais 4 ou 5 habilidades diferentes de esgrima em cima da esgrima branca, e essa nova habilidade poderia ser sobreposta às habilidades existentes. Em outras palavras, não há nada que não possa ser feito. A circulação de mana de Araceli estava sempre mais próxima de uma habilidade passiva que naturalmente atraía mana, em vez de uma habilidade que Yao Seldon deliberadamente usava. Mas o que aconteceria quando ele colocasse Singong em cima para superaquecer ainda mais a habilidade? Circulação de mana de Araceli, SS. O atual circulação de mana de Araceli foi feito por um arquimago chamado Araceli Linecal, complementando-o por 40 vezes, mas não havia nenhuma lei que declarasse que ninguém mais poderia suplementá-lo mais uma vez. Era uma tarefa impossível com seu escasso conhecimento mágico, mas se o conhecimento de Mugong já concluído fosse adicionado. Circulação de mana de Araceli, SS, responde à nova habilidade Singong, e mostra sinais de mudança. Claro, pode ser fácil para Ah Sun-yeon, mas para Yao Seldon sem talento foi bem difícil. Ele teve que lutar por dias enquanto estava trancado no ginásio Jeongang junto com Ah Sun-yeon. Por dias, constantemente queimou seu coração com mana. E depois de dias de tentativa e erro, a habilidade evoluiu. Circulação de mana de Sun-yeon, SS. Mas eles finalmente conseguiram transformar a habilidade passiva de respiração de mana em uma habilidade ativa. Ela criou com sucesso uma habilidade que poderia ser ensinada a outras pessoas estudando e complementando a tradicional circulação de mana de Araceli com seu próprio Singong. Ah Sun-yeon, uma garota que vagou por Nurim e escolheu apenas o mérito dos vários Symbiotes e o tornou seu. A habilidade recém-criada nunca poderia ter sido feita sem a ajuda dela. Tarde do amanhecer, a mulher, que terminou sua meditação, abriu os olhos. Era um olho momentâneo, mas sábio e bonito que parecia brilhar em seus olhos. Foi um bom percurso. Leva 10 dias para combinar as duas habilidades. Na verdade, foi incrível que em apenas 10 dias, a habilidade Ranka evoluiu para um S e até tornou possível ensiná-la a alguém. É claro. Isso não deveria ser ensinado a qualquer um. Yao Seldon se levantou de seu assento e verificou sua tela de atributos. Mana, 60. Seu nível atual é 49. Outras estatísticas não podem exceder os níveis, só era possível para estatísticas mágicas. No entanto, o método Araceli existente, que preenchia o limite de mana tanto quanto o limite de seu corpo, teve que ser ajustado para corresponder ao seu nível. Mas ele foi treinado por Miscliano outro dia e quebrou o limite uma vez, e desta vez tinha aprendido a fazer. Então, a quantidade total de sua mana aumentou explosivamente. Agora tenho que ligar para a Sra. Isai para ensinar formalmente a esgrima dela. Sim. A versão S de circulação de mana de Sun-yeon só pode ser ensinada a alguém quando ela permite. Não era uma proibição, era mais uma cortesia para o produtor e Yao Seldon iria ensiná-lo a todos os membros da guilda de elite que seriam seus membros, incluindo Isai. Ele não planejava convidá-los para ficar junto com ele pelo resto da vida. Pelo menos, precisavam ficar até que entrassem no Elgat. Mas de repente, uma mensagem apareceu na mente de Yao Seldon. A habilidade Caçador de Protagonistas nível 3 foi ativada.
verificando a história principal do protagonista Lei Dong-joon, verificando o enredo. Dharma Supremo, aquele que destruiu a seita Cheonmi-Murin. No entanto, há alguém que ele não pode cortar. Ela era a mulher que amava, então, no final, a trouxe para a terra. Se ousar tocar minha pele, eu vou me matar. No entanto, devido à sua recusa resoluta, ele foi forçado a destruir todo o seu caminho e a confinou no meio da montanha, onde a nevasca se enfurece por 365 dias por ano. Cheonma, que estava confinada lá constantemente, se ressentiu do Dharma. Eu queria te mostrar um mundo bom para se viver. Mas por alguma razão, seu coração tremeu quando ela ouviu essas palavras. Que diabos? Você conseguiu verificar isso? Sim. Eu te disse antes que o caçador protagonista nível 3 me permite interferir na história principal. Não, o que é isso? Esqueci porque não me lembrava de usá-lo. Parando para pensar sobre isso, quando caçou o protagonista do Loop Infinito, a situação terminou muito antes que pudesse usar essa habilidade. A propósito, Cheonma, hein? Ele ouviu histórias relacionadas a outras pessoas de Murin. Quando Cheonma cruzou a terra junto com 3 reis e 6 imperadores, ela foi a única que não teve nenhuma notícia. E o Seudão não conseguia acreditar que a razão pela qual ninguém sabia onde estava era porque estava trancada. E a frase "o coração de Cheonma tremeu" é suspeita. Talvez o problema seja a habilidade de charme de Lei Dong-joon. A correção do protagonista da ridícula tag número Aren, que ataca sem conhecer amigos ou inimigos. Pensando bem, já que Cheonma sempre foi retratada como a líder dos grupos, bem como a chefe final em romances de artes marciais, ela não teria muito poder. Se alguém assim for influenciada por Lei Dong-joon, ela vai se tornar um obstáculo para mim mais tarde. Se era mal ou não, não era isso que importava agora. Ela era tão importante para o Dharma que emergiu como a história principal. Ele precisa detê-la antes que se apaixonasse por Lei Dong-joon. Mas como? O enredo é bom, mas não necessariamente diz a parte importante. Não, depois de alguns breves momentos. Uma montanha onde a nevasca dura 365 dias por ano. Até onde sei, só havia um lugar assim na Terra. De Protagonistas capítulo 68. Era um lugar sem qualquer som. Naquele lugar, as pessoas estavam acenando com as mãos para alguém enquanto gritavam silenciosamente. Cada um deles tinha um bastão brilhante em suas mãos. Estavam com raiva ou animados? Estão loucos por alguma coisa? Porque pareciam felizes e loucos ao mesmo tempo. Todos tinham algo em comum. Era o fato de que todo mundo era louco por apenas uma pessoa. Havia uma linda mulher de cabelo roxo. Toda vez que ela pegava o microfone e gritava, cada um deles respondia. A emoção deles explodiu. Excitação, alegria, fervor, entusiasmo, olhando para a sombra no final. Ok. A profeta Ekaterina tirou a mão da pintura. Ela afundou em seu assento e respirou fundo. Hoje, novamente, ela previu outro desastre. Em um show desta vez, o incidente ocorreria na Coreia dentro de uma semana. Provavelmente, o desastre teve algo a ver com a mulher chamada Eloni. É um desastre que pode ser evitado se as autoridades forem avisadas com antecedência. Pensando assim, a mulher lentamente se levantou de seu assento. Ela estava parada em um corredor branco. Numerosas pinturas podem ser encontradas ao longo do corredor. Cada uma retratava eventos que ocorreram na realidade. O passado, o presente e possivelmente o futuro. Ela podia ver o futuro tão vividamente como se estivesse presente naquele espaço simplesmente tocando a pintura. Este lugar era um mundo dentro de seu sonho. Para ser exato, era uma galeria de arte dentro de seu sonho. Quando a profeta Ekaterina sonhava, sempre vinha a este misterioso museu de arte e era forçada a ver o futuro. Ela era forçada a olhar para as pinturas mesmo quando fechava os olhos ou virava a cabeça. Enquanto lentamente recuperava o fôlego, e Ekaterina afastou a cabeça quando ouviu um som de algum lugar. Kung. 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 Tinha certeza de que os sons eram os passos de alguém. Quando ouviu o som, engoliu sua saliva. Este era o mundo dos sonhos de Ekaterina. Nesse sonho, no museu de arte, onde só deve existir havia outra pessoa morando além dela. O que é aquilo? Quem era? De onde eles vieram? Ela não sabia. No entanto, sabia com certeza que não deveria ser pega por aquele alguém. Eu tenho que acordar.
Fazia anos desde que ela vivia junto com aquela estranha criatura e estava acostumada com isso. Kung. 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 Acostumada não significava que não estava com medo. Do outro lado do corredor, apareceu a figura daquele algo. Uma figura enorme que provavelmente teria mais de 3 metros, com um corpo preto carbonizado que estava encharcado como se tivesse acabado de sair da água. Esse algo olhou para Ekaterina. Swing. A cabeça era um tamanho maior do que as voltas do corpo de um homem adulto médio. E depois? Kung Kung. Kung Kung Kung. Kung 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 Kung. A misteriosa criatura começou a correr em direção dela a uma velocidade assustadora. Acorda, acorda, por favor, eu preciso acordar. Naquele dia, mais uma vez, Ekaterina acordou de seu pesadelo enquanto gritava. A Academia de Super-Humanos Sejong, um lugar onde apenas estudantes ultra-elite se reuniam. A academia geralmente dava aulas abertas a pessoas de fora. Eles não fizeram isso para nenhuma aula, mas apenas durante as que permitiam aos alunos exercer seus superpoderes em toda a extensão, ou seja, aulas de batalha simulada e exploração de masmorra simulada. Isso, aparentemente, criou um ambiente para que os alunos fossem contatados pelas guildas. Aparentemente, essas oportunidades deram a todas as partes envolvidas uma solução ganha-ganha. Para as guildas, elas tinham o benefício de recrutar estudantes talentosos. A escola ficou satisfeita que seu status subiu quando seus alunos entraram em guildas de prestígio e, para os alunos, eles teriam mais oportunidades de serem contatados pelas guildas. Para Yo Seudão, que acabou de estabelecer sua guilda, não tinha certeza sobre esse tipo de coisa, porque veio para a academia com a intenção de fazer outra coisa. Originalmente, apenas subordinados iriam, mas ele era o único em sua guilda que podia se mover livremente. Shinji, que estava ao lado dele, disse com um sorriso no rosto: "Você sabe o que? Meus amigos têm muita inveja de mim." "Sério?" "Sim. No começo, meus amigos me ignoraram porque entrei em uma guilda desconhecida. Mas quando eles souberam que era do caçador Yo Seudão eles me fizeram tantas perguntas." Era óbvio que estava de bom humor. Ela continuou rindo enquanto contava suas histórias para Yo Seudão. Mas uma vez ele percebeu que, ao contrário de seu pai, Shinji era uma criança muito falante e sociável. Quando olhou ao redor, viu alguns estudantes se reunindo com os oficiais da guilda. Talvez o orgulho fosse um fator importante entre os alunos pelos quais eles competiam para entrar na melhor guilda. Entre todos os oficiais que estavam presentes, o melhor era definitivamente um membro de uma organização grande, mas Shinji parecia ter alguma confiança em sua própria guilda. Embora Yo Seudão não tivesse nome e nada para mostrar ainda, estava mostrando sua enorme presença apenas porque a habilidade existia. Claro, ele não pretendia liderar uma guilda apenas com essa habilidade. Aqui, um presente. Porque está confiando em sua velocidade. Eu escolhi uma lâmina de éter certa para você. Uau, incrível. Yo Seudão poderia fazer isso agora. Isso. Isso não é uma lâmina de éter de 2º grau? Sim. Aumentei o poder de ejeção de éter usando uma lâmina dobrável. O dispositivo de segurança está ali. Ai meu Deus. Como estudante, eles receberam um dispensador de éter de baixa qualidade, 4º grau. Mesmo para Yo Seudão, lâminas de éter de 2º grau costumavam ser nada além de um sonho fugaz. No entanto, foi possível para o atual ele. Uau! Diz que foi fabricado pelas indústrias Kaji. Claro que sim, as indústrias Kaji patrocinaram formalmente sua guilda. Apesar de ainda não ter conquistas notáveis, decidiram corajosamente apoiar Yo Seudão com 10 lâminas de éter de 2º grau. Isso mesmo. É feito por Kaji. Meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Incrível! Mesmo que ela não esperasse muito em relação ao suporte de equipamentos, a boca de Shinji se abriu quando recebeu o suporte de equipamentos que estava no nível de uma grande guilda. Olhando para sua linguagem corporal inquieta, parecia que queria se exibir para seus colegas de classe. Use a espada para o próximo treinamento simulado. Se Shinji, cujo nome subiu tanto nos dias de hoje, lutasse com uma espada com o logotipo da Kaji, a guilda de Yo Seudão definitivamente chamaria atenção também. Então por que não almoçamos e conversamos sobre o próximo treinamento simulado? Sim. Até agora, parece que Yo Seudão veio para explorar alguns talentos promissores. Mas esse não foi o verdadeiro motivo.
O histórico de Cheonmi Leidong-joon. Yoo Seldon relembrou o enredo que a interface lhe mostrou há pouco tempo. A trama não continha detalhes explícitos, mas ele podia inferir muito do fato de que o Cheonmi estava preso em um lugar onde a nevasca dura 365 dias por ano. Por enquanto, ele queria saber que lugar era esse. Havia muitos lugares na Terra que eram frios durante 365 dias por ano. Por exemplo, o Polo Sul e o Polo Norte, mas mesmo nesses lugares, a neve não caía durante 365 dias por ano. Não, nenhum lugar poderia ter tanta neve. Exceto no Himalaia, onde o clima mudou de forma normal desde a Grande Guerra, 31 anos atrás. Em outras palavras, Cheonmi estava preso em algum lugar do Himalaia. E por que Lee Dong-joon aprendeu? Provavelmente porque ela era a heroína principal da história dele. Sua presença era tão grande que ela estava diretamente envolvida na história principal do protagonista e ele devia estar cuidando dela para que ela não morresse. O fato de seu núcleo de que ter sido destruído tornaria Cheonmi incapaz de sobreviver sozinha em uma montanha nevada. O Dharma tinha que visitá-la de vez em quando para lhe dar comida e outras necessidades para mantê-la viva. Em outras palavras, a partir de agora, Yoo Seldon só precisava da localização exata de onde ela estava e com que frequência Lee Dong-joon visitava aquele lugar. Esta era a informação que não poderia ser aprendida lendo o enredo puro. No entanto, ele não podia fazer nada louco como perguntar diretamente a Lee Dong-joon, então a única pessoa que restou foi Shinji, alguém que ficou mais próximo dele. Pedi ao meu pai para me ensinar sobre Sezua Kyung e ele disse que não deveria ser ensinado a mais ninguém no mundo. Não é demais? Ah, deve ter sido porque seu pai está preocupado. Quando os dois chegaram ao restaurante, Yoo Seldon tentou ter uma conversa normal com Shinji. Ah, pensando bem, como você sabia tão bem sobre Mugong quando nem é um regressor dimensional? Eu não posso te dizer o motivo exato, mas digamos que tropecei nele. Mas comparado ao seu pai, meu conhecimento não é nada. É por isso que estou pedindo que ele me ensine. Claro, para Dharma, Yoo Seldon não era tão precioso quanto Shinji. Assim, as técnicas que ela poderia aprender eram, no máximo, a técnica de classificação mais baixa. De repente, Yoo Seldon se lembrou da história que ouviu de Jeon-ei, então perguntou, falando nisso, pode me contar sobre a história de seu pai enquanto ele viveu lá? Tenho muito interesse nesse tópico, mas não posso perguntar a ele pessoalmente. 1. Ela arregalou os olhos e balançou a cabeça depois de um momento de reflexão. Também não sei muito. Pedi para me contar sobre isso, mas ele não gostou. Então eu parei de perguntar. Claro que ela não saberia. Se eu fosse o Dharma, nunca contaria a minha filha sobre isso. O que Dharma fez em Murin? Ele executou todo mundo. Yoo Seldon tentou esconder seu sorriso amargo enquanto se lembrava das palavras de Jeon-ei. O que havia de errado com Shinji? Ela simplesmente não sabia de nada. Mas Seldon não sentiu nenhuma simpatia por ela. Já que ele iria usar qualquer meio possível para matar Dharma. Às vezes, quando ligo para seu pai, ele não atende. Às vezes eu tenho dúvidas sobre o que ele me ensinou. Sério? Ah, você ligou para ele naquela hora? Aquela vez? Sim. Shinji disse enquanto bebia sua coquinha gelada. Acho que são 2 dias por mês. Ele sai nos finais de semana. Não sei para onde vai, mas... Ah! Muitas vezes volta para casa com lembranças da China. Acho que ele sente falta de seu antigo lar às vezes. Entendo. Deve ser um lugar muito importante, já que ele nunca deixa de ir. Uma vez por mês. E leva 2 dias para viajar entre o Himalaia e Seul. China, hein? Agora tenho certeza de que ela está trancada em algum lugar do Himalaia. E só é possível ir e voltar entre Himalaia e Seul em 2 dias porque ele é o Dharma Supremo. Se quer começar a resgatar Sheoma, é melhor apontar para o período de tempo em que aquele homem acabou de retornar do Himalaia e o prazo da missão será de 1 mês. Era simplesmente impossível para Yoo Seldon resgatá-la agora. Precisava de tempo para preparar muitas coisas. Também havia muito trabalho a ser feito aqui. No entanto, não poderia estar muito atrasado em resgatá-la. Caso contrário, Sheoma seria completamente influenciada pelo Dharma e algo além do controle de Yoo Seldon aconteceria. No entanto, havia muitas maneiras de ganhar tempo. Você não disse que a habilidade de caçador do protagonista poderia interferir na história principal? Sim.
Não importa quão longe seja ou qual seja a duração, é possível. No entanto, sua presença é necessária para que a habilidade seja ativada com sucesso. Isso não é um problema, porque o Seldon tinha outra pessoa que compartilhava sua presença. Espírito, é hora de trabalhar. Enquanto pensava em alguém que ainda estava preso na montanha de neve, Seldon conversou com o vaso de flores. O Seol Jungyeon, uma mulher que já foi aclamada como Cheoma, mal tinha mais nada com ela agora. Aquela mulher olhou fixamente para a nevasca do lado de fora da janela. A cabana onde estava agora estava quente graças à técnica especial de Dharma. No entanto, no momento em que desse um único passo para fora da cabana, congelaria até a morte. Devo desistir? Houve um tempo em que queria viver mesmo em um estado tão ruim. Queria continuar essa vida suja e vulgar só por mais um fôlego. Mas agora, tudo se tornou inútil. Ninguém na Terra sabia que ela estava presa aqui. De repente, a palavra de Dharma permaneceu em sua mente. Desista do nome Cheoma, então irei tirar você daqui como Seol Jungjeon. Para desistir do nome de Cheoma, também significava que sua vida pertenceria ao Dharma. Havia realmente alguma razão para não desistir da seita. Teria algum sentido ficar obcecada com o passado onde nada restou e abandonar o caminho florido. Se ela largasse tudo e se tornasse sua mulher, não viveria uma vida mais feliz em comparação com o tempo em que viveu como Cheoma. Esses tipos de pensamentos estavam constantemente enchendo sua cabeça nos dias de hoje. Era uma preocupação impensável para ela no passado. Essas preocupações eram a prova de que seu coração começou a vacilar, mas ela não percebeu nada. Não. Simplesmente não conseguia perceber. Por que pensou assim? De repente, seu coração se acalmou e sua mente esfriou. Ela finalmente caiu em si. Uma borboleta transparente voou pela janela. O que é isto? Cheoma estendeu a mão para a borboleta instintivamente. Então, o pequeno inseto pousou cuidadosamente em seu dedo indicador. A habilidade borboleta voadora da flor do espírito de prata foi ativada. A habilidade caçador de protagonistas nível 3 colide com a habilidade charme. SS é a habilidade do personagem de apoio Seol Jungjeon, mente absoluta de Cheoma. SS, resiste a charme. SS a borboleta foi um presente de alguém a milhares de quilômetros do Himalaia. A borboleta acenou com as asas de seu dedo indicador e voou, transformando-se em um enxame de luz antes de desenhar uma mensagem de cor branca no ar. Eu irei até você. A pequena luz trouxe uma pequena esperança para Cheoma que estava prestes a desistir de tudo. Protagonistas capítulo 69. 3 meses se passaram. Lei Dong-joon estava perdido em seus pensamentos enquanto se sentava no sofá. Seol Jungyeon. Recentemente, sua atitude mudou. Ela ficava pedindo algo sempre que Lei Dong-joon vinha à cabana e ele ainda não tinha certeza se essa mudança era positiva ou não. Eu quero ter os chifres de Shogatsu. Eu quero comer a carne de Ongung. Eu gostaria de beber folhas de bambu feitas de orvalho que existe há 100 anos. Existe alguma por aqui? A maioria dessas coisas não era nada para ele, mas era extremamente difícil consegui-las na Terra. Então Lei Dong-joon, que escondia sua força, tinha que visitar masmorras com frequência. Quando alguém limpava uma masmorra, deixava um registro para trás. Então havia um boato de que Hong Eops havia se tornado bastante ativo nos dias de hoje. Mas não importa quem tentasse se aproximar, eles sempre o perdiam. Bem, ninguém neste mundo era capaz o suficiente para alcançar o Dharma Supremo. Tenho que pensar sobre isso positivamente. Lei Dong-joon pensou assim. Desde que ele a trouxe para a Terra, seus olhos estavam sempre mortos. A mulher nunca respondeu a nada, mas recentemente começou a pedir coisas com um olhar animado. Sim, é uma mudança positiva. A mudança em sua atitude pode significar que algo mudou dentro de sua mente. De alguma forma, o coração de Lei Dong-joon bateu levemente. Apenas alguns dias atrás, quando deu uma bolsa contendo o coração de uma criatura espiritual, Cheoma retribuiu com um grande sorriso. Era a prova de que ela estava feliz. E quando a viu dessa forma, sentiu como se tivesse recuperado seus sentimentos de felicidade que havia esquecido há muito tempo. Desta vez, é o chifre de um Shogatsu. Foi muito difícil encontrar um desses na Terra. No entanto, não houve problema. Ele só precisava invadir todos os tipos de masmorras até encontrar um. Quando Dong-joon estava fazendo vários planos, Shinji correu para o quarto. Papai, oi.
Posso ir ao show de Eloni na Coreia com meu amigo neste fim de semana. Não é necessário obter permissão para fazer isso. Tome cuidado. Lee Dong-joon acariciou o cabelo de Shinji fazendo amplamente de volta e acenou com a cabeça. Obrigada. Observando a garota sair com um olhar animado, ele prometeu a si mesmo mais uma vez. Para proteger a vida pacífica de seus entes queridos. Bum! A cabeça de um rinoceronte gigante com 6 chifres caiu no chão. Este monstro gigante de Hanka chamado Rino Armadura de Diamante era coberto com diamantes por todo o corpo e só poderia ser morto atacando com precisão seus pontos vitais. Mesmo que tenha sido classificado apenas como um monstro A, o poder necessário para matá-lo estava mais próximo do de um esse, mas no entanto, era um inimigo fácil para Jeon-ei, ou Ah Sun-yong. Seus olhos brilharam quando ela extraiu os cristais de éter das carcaças de monstros, incluindo um do monstro-chefe. Quanto vai ser? HMM. 3 cristais de éter Hanka servem. Acho que serão cerca de 300 milhões sem impostos. Uau! Isso tudo? E se adicionar os cristais de éter Hank B, terá 1 bilhão. Além disso, esta masmorra é indeterminada, então o país irá recompensá-lo com 30 milhões de won. Uau! Só a recompensa é o dobro do meu salário anual no trabalho anterior. O salário de um funcionário de meio período trabalhando em um cibercafé não seria tanto assim, é disso que se trata caça. Isso mesmo. Este era o mundo dos verdadeiros caçadores. Era um mundo que o Seldão não ousaria sonhar um ano atrás. Afinal, para caçadores com superpoderes, eles poderiam ganhar dinheiro caçando monstros de rank B, sem se preocupar com seus equipamentos. Quanto eu ganhei em 3 meses? Depois que a proibição foi suspensa, Ah Sun-yong recebeu uma licença de caçador de rank B. Se ela fizesse o seu melhor, poderia facilmente se tornar uma das 37 rank SS em todo o mundo, mas decidiu ficar quieta por enquanto. Nos 3 meses seguintes, Yeou Seldon a levou consigo e procurou por masmorras indeterminadas em várias partes da Coreia. A maneira como caçadores executam sua missão é simples. Quando um observatório detectava portões e masmorras, publicavam suas descobertas em seu site ou aplicativo, então aceitariam os pedidos primeiro e os coletariam. Depois disso, escolheriam uma pessoa adequada que tivesse o direito de entrar. Essa pessoa poderia fazer o que quisesse, independentemente de formar um grupo de ataque ou não, e se a pessoa escolhida desistisse no meio do caminho, uma penalidade seria aplicada. Portanto, mesmo um bom caçador teria dificuldade em realizar uma missão que desejasse, a menos que tivesse sorte e, na pior das hipóteses, seria enviado para as províncias ou não faria nada. Este sistema foi criado para eles pela agência de caça. A Antena.com, que Seldon conheceu outro dia graças ao Iron, era uma empresa que trabalhava nessa frente. Em vez de se envolver diretamente na caça, eles marcaram uma missão e atribuíram a guilda certa enquanto cobravam taxas. Essa foi a razão pela qual a taxa de crescimento de uma guilda que tinha laços com eles seria bastante rápida. Yeou Seldon também fez uma guilda temporária, então conseguiu assinar um contrato de curto prazo com eles. Sua organização rapidamente acumulou algumas conquistas ao mirar na masmorra indeterminada atribuída a eles. Nossa, que demais, você gosta tanto assim? Claro que sim. Mesmo se eu trabalhasse a vida inteira, não conseguiria tanto dinheiro. Ela cerrou o punho como se tivesse se decidido. Ok, eu ganhei muito dinheiro, então vou ter que gastar um pouco. Ela está pensando em comprar um carro. Yeou Seldon pensava assim. Vou a um restaurante de carnes no meu bairro onde sempre quis ir, mas não podia porque era caro. E depois? Vou pedir tudo nos menus, e depois? Eu só vou comer alface e sair. Olhando para ela, que estava fazendo planos alegremente com um olhar sério em seus olhos, realmente parecia que este era o gasto que Ah Sun-yong tinha em mente. Já que vivia longe do luxo em primeiro lugar, não deveria pensar em bolsas, relógios, carros e prédios que custam milhões. Isso não é possível. A mulher viveu 2 vezes mais do que Yeou Seldon e também viveu na Terra por muito tempo. Ah Sun-yong não era tão ignorante do mundo, então esse simples desejo deve ser o que realmente queria fazer. A propósito, ela é SS. O estado de Ah Sun-yong nas artes marciais era chamado de Hwajong. Yeou Seldon não sabia o quão alto era isso, mas tinha certeza de que estava quase à beira do avanço, o que significava que poderia alcançar o próximo estágio em breve.
Mas essa não era a parte importante. Isso significa que o nível médio de outros mestres também estava em torno do rank AOS e a Sun Yong era uma mulher que recebeu o apelido de Jeon-ei. É por isso que estava no topo do ranking SS. A estratégia de reunir mestres de todo o mundo e atacar o Dharma de uma só vez pode não parecer tão impossível agora. Entre os 3 reis e 6 imperadores, havia alguém que era mais forte que o resto deles. E o Seldão esperava que estivesse no nível SSS. Mas no final, Lei Dongjuan ainda era muito mais forte que todos. Seu nível era o R e essa ideia de pegá-lo à força deve ser descartada. As coisas não parecem muito boas, mas havia algumas dicas que o Seldão havia encontrado. Em primeiro lugar, Lei Dongjuan é Dharma. Ao contrário das outras seitas, as condições para que o Dharma fosse forte eram bastante exigentes. Em alguns livros de artes marciais, o assassinato foi banido e em outros, o poder do Dharma será perdido simplesmente segurando as mãos de uma mulher. Pessoas diferentes tinham sentimentos diferentes sobre ele, mas no final, qualquer arte marcial sempre coloca restrições nessa entidade. E um protagonista deve seguir todos esses clichês. Em outras palavras, deve haver uma maneira de enfraquecê-lo. Chuchu. Quando Youo Seldão e Jeon-ei pegaram o chefe da masmorras, o espaço ficou turvo e seus corpos foram enviados para fora. Então o vaso de flores falou com ele. Ei, mago, sim. Tem uma mensagem da senhorita Shelma. Sério. O que ela disse? Ela disse que tinha um favor a pedir. Ok, a razão pela qual Youo Seldão continuou se comunicando com Shelma através do vaso, era fazer Dharma se ocupar fazendo vários tipos de coisas a pedido dela. Era bom evitar os olhos dele quando a Sun Yong estava ativa em Seul, e se tornasse cada vez mais ativo como Hong Eopsa, seu Mugong acabaria sendo exposto. O interesse de Lei Dongjuan em Seol Jungyeon era maior do que Seldão jamais havia pensado. Mesmo quando ela pedia para pegar algo bizarro, ele voltava depois de cumprir seu pedido. Talvez tal processo também tenha sido afetado pela correção do protagonista. Então, desta vez, pediu o chifre de uma criatura espiritual chamada Shogatsu. Parecia que ele já cumpriu seu pedido. Ah, Seldão. Sim. Recebi uma ligação de Shang-Ji. Parece que ele está interessado em sua história. Entendo. É. Nos últimos 3 meses, Youo Seldão esteve em contato com mestres de todo o mundo através de Ah Sun Yong. O Imperador Fênix Daniel. Esse era o apelido dele em Murim. Pode parecer um pouco estranho, mas não havia nada de estranho nisso em seu mundo anterior. Prazer em conhecê-lo. Ouvi muito sobre você na TV e nos noticiários. Nunca pensei que soubesse sobre Dama, que nem mesmo as pessoas de Murim conhecem. Daniel se comunicou com um tradutor que custou bastante. Presume-se que o lugar original onde ele morava fosse América do Sul, e a língua lá era algo que o Seldão não sabia falar, mas graças ao tradutor, podia se comunicar com facilidade. Eu escutei sua história. Você disse que Dharma, Lei Dongjuan, quebrou as proibições e está atualmente ativo. Sim, esta é a única coisa que posso lhe mostrar agora como prova de minha afirmação. Pedi formalmente à sede da Associação de Caçadores um registro das atividades do Hong Eopsa. Havia muitas pessoas interessadas nisso, e muitos fãs e repórteres estavam de olho nisso. Há um registro constando que entrou constantemente nas masmorras e nos portões por vários anos, incluindo sua atividade nos últimos 3 meses. De fato, ele é um caçador não identificado com poder igual ao nível SS ou superior. Mas esses dados por si só não podem garantir que Hong Eopsa seja a Lei Dongjuan, mas, já que acredito nas palavras de Jeon-ei, gostaria de dizer que posso confiar em você sem qualquer evidência. Daniel rangeu os dentes e cerrou o punho depois de terminar suas palavras. Quão difícil foi sua vida na Terra desde que seu Mugong foi selado. Esse estilo era tudo para o povo de Murim. Quão doloroso foi ter seus membros e asas privados. Mas quem impôs a proibição estava atualmente ativo e violando todas as proibições. Honestamente, não consigo acreditar. Acalme-se, imperador. Se nos virarmos aqui, todos morreremos sem sequer uma chance de vingança. O Daniel, que estava suando tanto de raiva, abriu os olhos. Caçador Youo Seldão, quantas pessoas você encontrou até agora? Conheci e conversei com 31 pessoas, incluindo você. Qual foi a opinião deles? Ele ponderou por um momento, antes de responder.
Metade deu reações negativas enquanto a outra metade deu reações positivas. Não parecia que iriam ajudar ativamente, mas provavelmente ainda estão espalhando essa notícia para outras pessoas do Murim que conhecem. Entendo. Honestamente, não posso acreditar na sua afirmação como ela é. Estou aqui para respeitar as palavras de Jeon e vou confiar em suas palavras, mas não será fácil convencer outros mestres. Acha que eles vão resistir com apenas algumas dessas provas fracas? Isso é verdade. As palavras de Daniel estavam corretas. Como Seldon encontraria os mestres Murim que estavam escondidos na terra? Que tipo de evidência ele daria para fazê-los se mover? Que tipo de arma utilizaria para derrotar o Dharma? Havia um plano aproximado. Primeiro de tudo, sobre Sheoma. Vale a pena notar que a imagem da seita não era tão ruim depois de encontrar e conversar com o Imperador Jeonwei desta vez. No outro dia, Io Seldon perguntou a ela. Sun Yong, como era a seita Sheoma e Murim? Ouvi dizer que eles são bandidos. Isso é verdade? No mundo das artes marciais, todas as pessoas perseguiram a seita porque era considerada má. Acho que sim. Mas na verdade, não tenho muita certeza. O quê? Eles estavam bastante ativos antes da chegada dos terráqueos, mas ficaram estranhamente quietos depois. Ah, sim, havia um ditado que dizia que era por causa de Seol Jungyeon. Seol Jungyeon. Isso mesmo. As más ações da seita Sheoma quase cessaram desde que aquela mulher se tornou uma Sheoma. Mas as pessoas de Murim disseram que estavam se preparando para uma grande guerra. No final, não podemos ter certeza. Por quê? Porque Dharma os destruiu. Sun Yong parecia muito triste. Quando Seldon perguntou ao imperador, sua resposta foi receber muita ajuda da seita Sheoma. Como alguém de Murim, já tive vergonha desse fato, mas depois fiquei orgulhoso de ter sido favorecido por eles. Eles tinham seu orgulho como pessoas religiosas e, em meus dias, usavam métodos bastante controversos para espalhar sua religião pelo mundo. É claro que a religião deles tinha doutrinas bastante violentas, mas não havia razão para ser suprimida só por isso. Nem todos os personagens principais eram justos. A visão de mundo das artes marciais não era nada mais do que uma ferramenta para a lembrança do passado e para o principal Lei Dongjuan. Em outras palavras, o que quer que acontecesse lá, realmente não importava. Além disso, Dharma resolveu tudo tão violentamente que foi bastante benéfico para o enredo que a seita Sheoma tentou fazer algo realmente ruim. Embora tenham sido suprimidos antes que pudessem fazer qualquer coisa. 1. Presumivelmente, se a seita tivesse sido deixada intocada, era altamente duvidoso que a invasão de Murim ou outro acidente de derramamento de sangue fosse iniciado por Seol Jungyeon. Lei Dongjuan provavelmente evitaria que tal coisa acontecesse. No entanto, como resultado do primeiro movimento dele antes do derramamento de sangue, até mesmo a oportunidade de as pessoas guardarem rancor contra a seita Sheoma desapareceu. Em outras palavras, Io Seldon poderia usar esse ponto. Cordilheira do Himalaia onde Sheoma foi presa. Logo se transformaria em arma, assim como o túmulo do Dharma. Para isso, todo o povo de Murim precisa trabalhar junto. Então, do nada, uma mensagem surgiu na mente de Io Seldon. A história principal do protagonista Lei Dongjuan continuará. Junto com a mensagem da interface, uma mensagem também chegou em seu smartphone. Shinji, senhor mestre, acho que não poderei participar do treinamento da guilda no fim de semana. Shinji, vou ao show do Eloni com meus amigos. Shinji, foto. Que? Na foto, Shinji tirou uma selfie com seu ingresso. Era um mistério para Io Seldon porque as mulheres sempre faziam esse tipo de foto. E então chegou outra mensagem. Era uma mensagem de Taylor. Taylor, oi, Taylor, estou na Coreia agora. Taylor, foto. Taylor não enviou uma selfie. Taylor, então. Taylor, você gostaria de assumir o pedido para pegar o perseguidor de Eloni? Io Seldon, perseguidor. Taylor, tem um cara que tem assediado muito ela ultimamente. Algo estava estranho. A habilidade de ondas sonoras da Eloni não só tinha o melhor desempenho no ataque de longo alcance, mas também na categoria detecção e mesmo assim ela não conseguiu pegar um perseguidor? Cheira a algo duvidoso. Shinji, que ia ver o show de Eloni, um perseguidor que nem a habilidade de ondas sonoras S conseguiu pegar, e a história principal do protagonista queria prosseguir. Senhor Imperador, você disse que se houver provas,
As pessoas de Murim vão se mover, correto? Sim, temo que eles não arrisquem suas vidas por algo que não está claro. Tem alguma coisa que veio à sua mente? Nós iremos. Nem tudo está claro ainda. No entanto, o mais importante foi que Shinji estava envolvida na história principal. Iou Seldão, estou indo, Iou Seldão, para pegar o perseguidor. Talvez, o show de Eloni serviria como a gota d'água para instigar a caçada para pegar o Dharma. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.